12 de março. E nós estamos aqui, desde a nossa igreja em Morungaba, para esse tempo da palavra de Deus. E eu queria ler com vocês brevemente um texto que está no livro de Esther, no livro que leva esse nome, Esther. Você vai encontrar ali pertinho de Esdras, Neemias, você vai encontrar ali um pouquinho antes do livro de Jó, Vitor, tem o livro de Esther. E você vai buscar comigo o capítulo de número 4, farei uma leitura breve, para uma mensagem rápida, mas importante para a nossa vida, para a nossa história. Em Esther, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 13 e 14, está bem, Ellen? Versículos 13 e 14 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mesmo assentados, guardando a sua atenção sempre, diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? E assim, vamos fazer uma oração juntos, tá bom? Deus nosso Pai, muito obrigado, porque hoje de manhã nós estamos reunidos aqui como igreja. Que bom receber tanta gente querida e ir ao encontro de quem nas suas casas nos acolhe também. Dá-nos por seu Espírito abertura de entendimento, aquece o nosso coração. Dá-nos a tua palavra hoje pela manhã. E assim, para isso, nós nos consagramos. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém. E amém. Você sabe que a atitude da gente é tudo que Deus precisa para Ele aparecer. Nesta semana que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, pareceu-me oportuno trazer uma contribuição de uma atitude feminina que encontra-se na história aproveitada para abençoar a partir da sutileza divina. Assim é o caso de Esther. O tempo aqui é um tempo em que o povo que aparece no Antigo Testamento, tem uma gente ali quando você lê a Bíblia, que assim salta em caixa alta, chamado povo de Israel, um povo que Deus mesmo se ocupou de trazer à existência. Ele chama um homem, Abraão, e deste homem, então, ele vai formando uma família, se tornam milhões de pessoas. Tem um tempo que esse pessoal anda mal no seu relacionamento com Deus, e quando um filho ele faz coisa errada, o pai tem que disciplinar. E aí então Deus age assim. E eles são disciplinados por Deus. E para fazer isso, você sabe, uma nação inteira precisa, por exemplo, experimentar o aperto da opressão de nações inimigas. E é dessa maneira que Deus faz. Tem um povo chamado Assíria, depois tem um povo chamado Babilônia. Um e outro dão bem nas perninhas de Israel. Tira muita gente da sua terra, leva eles para longe. Passa o tempo e Deus fala assim, então agora a gente vai começar a aliviar. Só que nesse tempo aqui, quando muita gente desse povo de Israel já pode começar a voltar para a sua terra, começar a voltar para a sua casa, vamos pensar assim, o pessoal da Ucrânia aí fez um ano de guerra, sim ou não? Muitos deles estão esparramados por muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. Eles têm o desejo de voltar para casa. Assim também Israel teve um tempo que eles puderam voltar para casa. Só que muita gente ainda continuava longe de casa. Nasceram, inclusive, longe de casa. E aqui eles estão
agora debaixo da grande potência mundial que naqueles dias dominava a área. Vieram os assírios, só para você saber. Depois os babilônicos. Aqui é o tempo dos medo-persas. Então a gente vai pensar na Pérsia. Já ouviu falar de tapete persa? Sim ou não? Então, a Pérsia é onde hoje está o Irã. E aí, quem mandava na coisa ali era o rei da Pérsia. O nome dele, que aparece nesse livro de Esther, então, Marcelo, você já sabe, toda semana eu deixo uma tarefa de casa. Sim ou não, gente? Tarefa de casa para vocês, desde hoje, ler o livro de Esther. São 10 capítulos. Ontem eu fiz o teste antes de dormir, para poder falar para vocês. Gastei 20 minutinhos. Tá? Numa leitura mais rápida, conheço bem o livro. Talvez que você gaste ali um pouco mais, 30, 40 minutinhos, mas numa sentada você lê os 10 capítulos do livro de Esther. Tarefa de casa para você. Quando você ler, você vai perceber que o rei da Pérsia, nesse tempo aqui, ele se chamava, diga assim comigo, Xerxes. Isso. Mas ele também é conhecido como Assuero. O fato é que conta a história aqui para a gente, que ele deu uma grande festa. Ele era meio exibido assim. E no final da festa, ele queria exibir a sua esposa. O nome dela era Vastir. Mas quem disse que a Vastir quis se apresentar? Para que ele pudesse apresentar a sua linda esposa para todas as pessoas importantes que estavam na festa. Ela não veio. Mas ele ficou tão contrariado que decidiu se divorciar dela. E nesse momento que ele decidiu se divorciar dela, ele então passou a procurar uma outra esposa. E foi nesse momento que um judeu de influência, que morava ali na Pérsia, falou assim: vou colocar a minha prima, chamada Radassa, por nós conhecida como Esther. Vou colocar ela na fila. E vou instruir ela direitinho a ficar de boca fechada. Não contar nada sobre a sua descendência. Não diga que você é judia. Vai para a fila e vamos ver o que vai dar. E aí então, nesse contexto todo, a Esther, ela será escolhida pelo rei Xerxes para se tornar a sua esposa. E importa muito que isso tenha acontecido, porque tem um contexto aqui que é bem complicado. E isso você precisa, sempre que ler a Bíblia, prestar muita atenção. Então, eu entro e saio em 1 minuto, para a gente ir para aquilo que é mais importante, mas isso faz parte do chão que a gente está construindo aqui nessa introdução. Lembra que eu falei que tem esse povo Israel, Fúvia? Esse povo Israel tem uma missão. Essa missão é trazer Jesus para o mundo. Imagine se Jesus não nasce aqui, gente. O que seria de nós? Nós não teríamos um Salvador. Então Jesus precisava nascer. E o plano do Eterno é que Jesus nasça israelita. Que Jesus nasça de Israel. Então esse povo não pode deixar de existir. Não pode. Então, em alguns momentos, a existência desse povo, ela ficou comprometida. Perigos os mais diversos se levantaram com o perigo de extermínio desse povo de Israel. Nós não vimos agora, no século passado, na Segunda Grande Guerra, os nazistas tentando fazer isso com Israel? Quantos milhões de judeus foram mortos? É uma tentativa de extermínio. Em massa aconteceu isso. Lá atrás, esse mesmo povo passou por isso em outras situações. E aqui neste livro de Esther, você vai descobrir que, de novo, a existência deste povo estava em jogo. E com isso, a salvação que Deus, por intermédio desse povo, queria trazer em favor de toda a humanidade, com o nascimento de Jesus, no momento lá na frente da história.
mas que passa pela preservação desse povo aqui. A Pérsia era uma superpotência da época. Ela tinha responsabilidade sobre 127 províncias. Então, no mundo daqueles dias, era bem significativo, porque os judeus que tinham sido arrancados da sua terra pelos assírios, que tinham sido arrancados da sua terra pelos babilônicos, eles estavam esparramados, irmão Antônio, nestas 127 províncias. Então, se eles estavam correndo risco, este risco era efetivo. Poderiam mesmo ser exterminados, porque eles estavam nas mãos da Pérsia, por assim dizer. Então é muito importante a história aqui, porque vai chegar um momento em que você vai perceber, um plano é arquitetado para exterminar os judeus que se encontram debaixo da dominação dos persas. Mas daí entra essa questão da postura de Esther, favorecida pelo seu primo, que você leu comigo aqui no versículo de número 13, o Mardoqueu. Lendo o texto depois, você se acostuma com os nomes, mas aqui o importante é entender que tem uma iniciativa, que tem uma atitude, que tem uma postura, e assim também nós somos convidados a acompanhar isso. Então, o que é importante para mim e para você em primeiro lugar? Uma vida em sintonia com Deus. Vamos dizer, uma vida em sintonia com Deus. A nossa atitude, portanto, importa. O que é que aqui tem na vida de Esther? Esther, ela é uma mulher com uma beleza especial. A Esther, quando você ler o texto, vai perceber que ela tem uma autoestima equilibrada. Ela não é uma moça amargurada na alma, porque é uma escrava judia na Pérsia. Ela está bem resolvida na fé que ela tem com o Eterno, o Deus do seu povo. E isso aparece na sua vida. O que a Esther, ela tem como atitude aqui, quando ela é chamada para entrar na fila das candidatas à esposa do rei? Ela tem discrição. O primo dela orienta ela, e ela então tem domínio próprio. Essas qualidades que a gente lê na Bíblia, a gente fala, olha, isso parece que é algo que o Espírito Santo quer me dar. Parece que isso é um fruto que o Espírito Santo quer produzir. Parece que isso é algo que é importante para Deus aconteça na minha vida. Aparece na vida dela. Ela, por exemplo, quando você ler o livro, vai perceber que ela sabe apresentar-se. Ela sabe comportar-se. Ela tem essas coisas, ela tem essas qualidades, ela tem essas capacidades, e ela leva em conta os conselhos recebidos. Como é bom a gente acolher conselho que é bom. Você faz isso? Em outras palavras, Deus vai usar tudo aquilo que Esther pode. Diga para quem está ao seu lado aí, Deus quer usar tudo aquilo que você pode também. Deus quer usar tudo aquilo que nós podemos, Sérgio. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, inclusive aqui. Quantos daqui fazem parte do grupo INM Nas Amor? Levanta a mão, grupo da igreja. Isso. Esses dias aqui, algumas das nossas queridas irmãs venezuelanas entraram no grupo também, né? Agora estão ali. Tá. Então é o seguinte, todo dia de manhã, todo dia, o meu cunhado ali, o Sérgio, ele grava um devocional. E está lá. Se você não está ouvindo, você está perdendo a reflexão que dedicadamente, desde o começo da pandemia, todo santo dia, o Sérgio grava caprichosamente e manda para a gente. Então, ele está usando o que ele tem, a disposição que ele tem. De pesquisar um bom material,
de tirar um tempinho, porque ele chega da Greca Guerreiro no trabalho da madrugada, e aí, não sei se é antes de tomar café, depois de tomar café, mas eu acho que é depois de dar um beijo na Rose. Ele chega a dar um beijo na Rose, aí depois de tomar café ele falou, já está mais fortalecido, mais vigoroso, né, Tavinha? Melhor assim. Daí ele grava o devocional, entendeu? Para nos abençoar. Isso é atitude. Isso é iniciativa. E assim, ó, disciplinadamente. Não é tipo assim, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não vou gravar. Hoje eu acho que eu não quero, não estou legal. Entendeu? Estou com dor no dedinho do pé. Está me incomodando, não vou gravar. Não. De segunda a sexta, porque se eu deixasse sábado e domingo também tinha. Eu falei, vamos fazer de segunda a sexta. Mas todo dia. O que eu quero dizer é que uma vida em sintonia com Deus faz a gente disponibilizar aquilo que a gente pode. Porque Deus pôs algumas coisas em você que Deus quer usar. Quando a gente descobre isso, ninguém segura a gente. Ninguém segura. A começar do diabo, não segura. Porque eu sei quem eu sou naquilo que eu tenho com Deus. E como nós oramos com o irmão Aparecido aqui, o nosso Deus é que manda. O nosso Deus é que é grande. E a nossa vida é feita a começar daquilo que Ele mesmo, e a gente vai descobrindo isso, investiu na gente. Então, reconheça as qualidades que você tem. Você pode dizer isso para você mesmo? Diga o seu nome, Júnior. Reconheça as qualidades que você tem. Júnior, reconheça que você pode algumas coisas que Deus te deu, algumas coisas que você pode. Use para a glória de Deus. Use aquilo que você tem. E aquilo que você tem, entenda, aperfeiçoe. Vai atrás disso. Olha, está aí as aulas de música. Para você se descobrir. De muitas maneiras. Então, é muito importante ter essa sensatez e essa humildade diante de uma situação especial. Você não verá a Esther se achando em nenhum momento aqui. Ela sempre é sensata e ela é sempre humilde. Chega um momento que ela é escolhida, ela se torna a rainha da Pérsia, mas ela se mantém sensata e se mantém humilde. Entendeu? Esse é o segredo para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. E aí então, quando a gente tem essa sintonia com Deus, a gente desenvolve, estão comigo? Uma sabedoria para lidar com os altos e baixos, porque eles virão. Você já descobriu isso? Que a vida tem altos e baixos, sim ou não? Se você não sabia, fique sabendo, alguém tem que te contar. A vida tem altos e baixos. E aí então, a gente precisa dessa estrutura, né? Por quê? Porque no momento difícil tem gente que perde a cabeça, chuta o pau da barraca. E tem gente que no momento do sucesso se perde também porque não sabe lidar com o sucesso. Não sabe se dar muito bem, se perde. Entendeu? Se distancia, desde Deus e de outros também, que antes faziam parte da sua vida. A Esther, você vai ver aqui, lendo a palavra de Deus, eu poderia dar inúmeras referências, mas vamos assim para essa declaração, creia-me, confie em mim. Ela era uma pessoa agradável. Diz que quando ela chegou, ela agradou todo mundo. E o que você acha que aconteceu? Agradou o coração do rei, que era essa moça. É ela a escolhida. Então é muito importante a gente perceber, gente, que essa agradabilidade é algo para a gente desenvolver na nossa vida, sempre que nós estivermos dispostos a estar em sintonia com Deus e a prestarmos atenção que as nossas qualidades que Deus põe na gente, elas podem ser usadas nas mãos de Deus. Por que as nossas atitudes fazem diferente? É simples, porque a gente interage com as pessoas. E atitude é tudo para você causar uma boa ou uma má impressão. Dependendo de como você chega, você já causou uma má impressão ou uma boa impressão. Você entendeu? Então, por que as nossas atitudes importam
Exatamente, porque na vida a gente lida com gente, a gente interage com pessoas. Então preste atenção nessas coisas. Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Então, gente, já que é assim, nós precisamos daí prestar atenção na sutileza do movimento de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Porque assim, se você está num compromisso com Deus, Deus está aí. No seu dia a dia, em tudo que você faz, Ele está ali. Ele está acontecendo ali, Ele está se movendo ali, Ele está agindo ali. Nós que somos assim muito das sensações, das emoções, a gente tem essa ideia equivocada de que Deus só está, e eu entendo bem isso, viu? Ali o fogo está caindo. Tá, mas e na vida? Tá também? Porque senão... Eu já entendi que eu preciso carregar essa percepção comigo. Que quando eu estou entrando ali no mercado ali para comprar alguma coisinha, Deus está se movendo em mim. Senão não dá para cantar aquela música assim, o Espírito Santo se move em você. Não canta mais não. Se você não tem essa compreensão que é na vida, que em todo o tempo isso acontece, porque, presta atenção, a Esther, ela está participando de um concurso de beleza. E ela agrada a todo mundo. Porque ela tem sintonia com Deus. Entendeu? Deus tem um plano aí. Deus vai usar isso. Então a gente precisa prestar atenção na sutileza do agir de Deus. Onde que a Esther está? No centro do mundo da época. Então pense em alguém que está no lugar certo quando Deus precisa. É a Esther. Ela está no lugar certo. Por isso ela pode se apresentar para fazer aquilo que Deus precisa, ela faça. Por isso ela pode ser o tipo de gente que Deus precisa contar na hora H. Na hora do vamos ver. Aqui o negócio é para valer. Então preste atenção nas oportunidades que Deus abre para você. Até rimou. Preste atenção nas oportunidades que Deus abre para você. Pessoal que lida com gente. Vamos pegar aqui as professoras. Elisandra, a esposa do Alves. Manda um abraço para ele. Quantos alunos? Quantos professores? Quantos pais de alunos? Quantas pessoas que trabalham numa escola? Você lá onde você trabalha, as pessoas com quem você se conecta no seu trabalho. Está entendendo a dimensão disso? Mas pastor, você sempre fala isso porque precisa ser dito, porque a gente esquece. E quando a gente esquece, a sutileza de Deus encontra barreira em nós. O movimento de Deus fica paralisado porque eu não dou espaço, eu não coopero. Estão comigo? Sim ou não? Eu não coopero para que Deus se manifeste. Então, uma criança para quem você dá aula, alguém com quem você trabalha, um grupo qualquer que você passou a integrar. Vamos lá, reunião de condomínio, olha que coisa boa. Aleluia! Eu nunca participei, mas tem os seus desafios. Eu fico só imaginando as coisas que às vezes eu vejo nas reportagens da televisão. Às vezes você está ali com a sua atitude importa, e às vezes um encargo que você assume é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer toda a diferença. Pare, pense, considere isso. E diga, Senhor, eu estou entendendo por que é que isso foi colocado nas minhas mãos. Eu estou entendendo por que é que eu fui colocado ao lado dessas pessoas. Eu estou entendendo por que agora, no pior momento, que agora eu não queria isso, mas agora foi exatamente onde o Senhor me colocou para eu ir, para eu estar, para eu fazer, não sei. Preste atenção. Porque você pode estar no lugar certo, às vezes o lugar que você está agora, você pensando assim, Raul,
é o centro do mundo, é onde Deus quer que você. É um negócio assim muito pessoal, você. E é para cada um aqui. Prestar atenção nisso. Então, sutilmente, Deus trabalha. Então a gente pergunta assim, você sabe o que é o harém de um rei? Né? É aquela ideia assim que, nessas sociedades assim, o rei tinha muitas esposas, né? Ele queria substituir a Vasti, que era a rainha, escolheu Esther. Mas ele tinha assim o seu harém, né? O texto vai dizer, o que uma judia escrava está fazendo no harém de um rei persa? O que ela foi fazer lá? Deus sabe o que ela está fazendo lá. Você está entendendo? Então, quando você parar para pensar assim, o que será que eu estou fazendo aqui? Entender assim, que é preciso aprender a lidar com o contexto desfavorável, lembrando quem Deus é. Qual que é o contexto desfavorável dela? Muito bem, ela tinha tudo para dar errado, porque ela é escrava, ela é judia, ela é estrangeira, ela está longe de casa, ela está longe da sua terra, e longe de uma terra que já não tem mais nada a ver com a terra prometida. Aqui, para você entender, né? Lembra que eu falei que esse povo de Israel foi arrancado da terra deles? Foi levado para longe? Quem chegou, destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu cidade, devastou a coisa. Então, quando ela fica lembrando assim, das histórias, olha, a nossa terra, mana, leite e mel, é a terra prometida, né? Os dias do reinado de Davi. Quando ela começa a pensar naqueles grandes momentos da era salomônica, e ela sabe das notícias que chegam, como é que a terra dela foi devastada, ela fala, não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi falar. E aí, num estado de coisas assim, ela pensa assim, que oportunidade que eu vou ter de servir a Deus, sendo eu órfã, porque você vai ver que ela era órfã, ela foi criada por esse primo Mardoqueu, ela é escrava, ela é judia, ela está na Pérsia, a sua terra que está longe, está destruída, que perspectiva ela tem de poder voltar para casa? Não é muita. Aí ela pensa assim, mas que oportunidade que eu vou ter de servir a Deus assim? E mesmo que eu tenha uma oportunidade, que diferença vai fazer? São coisas que nós dizemos, são coisas que nós pensamos. Em outras palavras assim, o que vai adiantar eu me consagrar a Deus para... Que diferença vai fazer se eu fizer ou não fizer? Você já pensou assim? Mas que diferença que eu vou fazer na história? Meu querido, se Esther fosse nesse caminho, nós não estaríamos falando dela hoje. Vocês estão entendendo? Então não vá por esse caminho. Siga Esther, na atitude feminina que encontra na história a sutileza divina para fazer toda a diferença. Aí agora é com você. Você está entendendo que esta palavra é para mim, é para você, é para a vida, é para hoje, é para aqui, é para agora, é para esse tempo, onde nós estamos? Presta atenção, nós estamos aqui, Morungaba City. O melhor lugar do mundo para viver. Aleluia! Ou para nós estarmos, ou desde aqui para nós nos organizarmos, tem gente que vem de Itatiba. Seja como for, esse ambiente dessa presença de Deus é onde tudo está acontecendo. Era muito peso para uma menina, mas ela só tinha uma coisa em mente: eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E é por isso que a sua atitude fez toda a diferença. Nós começamos essa mensagem, que eu já vou terminando, lendo o texto-chave, onde eu queria chegar. Tem algumas personagens aqui, já falei para vocês. O Xerxes, ou Assuero, que é o rei da Pérsia. Tem o Mardoqueu, que é um judeu ali, primo da Hadassa ou Esther. Tem a Esther. E tem um inimigo do povo de Deus aqui, que é o Amã, ou Ramã, enfim. Esse cara, ele bola um plano para extinguir, para exterminar
para dar baixa em tudo que é judeu que tinha, em todo o território dominado da Pérsia. E ele fala para o rei o seguinte: eu vou pagar por isso, inclusive. E o negócio ia acontecer. E é nesse momento que a Esther entra em campo. Ela é convidada para se posicionar. E aí a pergunta-chave do primo foi aquela que a gente já leu no versículo de número 14 do capítulo 4. No finalzinho tem uma pergunta que o Mardoqueu, seu primo, faz para ela. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi exatamente para isso que Deus te levantou. E olha que não é nem uma afirmação, é uma pergunta para sua consideração. Vou repetir. Não é nem uma afirmação de Mardoqueu, mas é uma suposição, mas cheia de fé. Quem sabe não foi para isso. Ele está submetendo agora a decisão para Esther, porque na vida é assim que vai acontecer com você. Porque entenda uma coisa, Deus necessariamente, eu vou falar para você que na maior parte das vezes, Ele não facilita. Dá para conviver com isso? Diga para quem está ao seu lado para não esquecer nunca mais. Deus não facilita. Deus não facilita. Porque é o seguinte, se o negócio é dependência, envolve fé. E se é fé, é uma coisa que eu preciso seguir. Porque assim, só fique comigo que estou terminando. Se o rei não chamasse a rainha não podia ir até o rei. Pense. Para a rainha, a esposa do cara, poder ir até ele, o rei tinha que chamar. Porque se ela fosse assim, ô meu marido, dá licença, posso me chegar? E ele tivesse de mau humor, mandava matar. Bem assim. Então não tem facilidade aqui. Mas tem postura dela. Tem fé. De um Deus que não faz questão de aparecer. Procura quando você ler no livro de Esther, se aparece em algum momento assim a palavra Deus. Porque Ele gosta de aparecer através de nós. O que demonstra que ele está sendo levado em conta é que Esther fala para o primo dela assim, viu? Põe o povo para orar e para jejuar 3 dias. Eu e as minhas servas vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pedir a Deus que ajude para eu poder chegar diante do rei e alcançar o nosso objetivo, que é impedir o extermínio do nosso povo. E assim aconteceu. E assim ela foi lá na presença do rei. Então entenda, o Mardoqueu falou para ela, quem sabe não foi para isso que Deus te levantou. Não teve anjo que veio falar com ela, assim, para ela pedir assim, então, Senhor, confirma para mim, manda o teu anjo. Senhor, dá um sonho, porque se eu sonhar de noite, eu sei que foi o Senhor que falou. Não tem nada disso. Tem postura, tem resposta. Eu não estou falando que não pode, eu estou falando que a Esther, ela tem essa experiência, que vou dizer para você, na maior parte das vezes vai ser assim, viu? É resposta minha e resposta sua. Gente, presta atenção uma coisa. Entenda bem a minha postura hoje aqui. Sabe quem que eu sou aqui, desse altar aqui? Sou profeta, mensageiro de Deus. Se isso não bastar para você, então entenda isso. E ao mesmo tempo sou pó, caco de pó, só isso. Mas entenda o que eu estou fazendo aqui. Estou lançando a palavra de Deus, que é a preciosa semente, que é a divina semente, que se encontrar o solo fértil do seu coração, vai dar a 100 por 1. A 100 por 1. A 100 por 1. Então, ouça-me, e assim nós terminamos. Porque Esther se posicionou, você vai ler depois, você tem que ler os 10 capítulos depois. O mal que havia sido planejado voltou-se contra o inimigo, porque no final da história,
os judeus puderam defender-se, e sabe quem é que foi aniquilado? Todos os povos que, morando na Pérsia, queriam a destruição de Israel. Leia lá. E dessa maneira Israel foi preservado, esse povo foi preservado. E puderam voltar para casa. E Jesus pôde nascer. Para mim a salvação, para a sua salvação e de todo mundo. Então, termino para dizer essas coisinhas aqui, vou até ler para não gastar mais tempo, que convém. A sua vida e a sua história são o patrimônio que Deus deu para você. E Deus deu para você qualidades muito especiais. Creia-me. Seja qual for a sua história de dor, você está escutando isso hoje da parte de Deus. E se você está escutando isso da parte de Deus hoje, é porque Deus está te socorrendo na sua história de dor. Entenda isso. Deus não vê você a partir do seu caos. Deus, Ele enxerga você como filho, como filha, que Ele deseja recuperar e usar para a sua glória. E em favor de outros. Tem desafios, tem problemas, mas você precisa se agarrar às oportunidades que Deus dá na vida, que acontecem todo dia, e de repente, para que você faça toda a diferença. Então, a atitude da gente é uma sutil, mas uma poderosa arma nas mãos de Deus. Uma sutil, mas uma poderosa arma nas mãos de Deus. Então, a atitude feminina que se une à sutileza divina é para dizer, a atitude da gente vai encontrar o respaldo do agir de Deus no movimento de Deus. E a começar da família da gente, da família de muita gente que a gente conhece, que a gente vai se conectando. Deus vai se manifestando e vai operando. Então, desde assim, você marido, tem umas fases que a gente fica meio frustrado por diversos motivos. Às vezes falta o trabalho, falta o sustento, e a gente carrega uma hombridade. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe o que Ele pôs na sua vida, e Deus, Ele quer abençoar. Então fique em sintonia com Deus. Abre o seu coração, preste atenção, desde dentro da sua casa. Às vezes no momento a coisa não está como você gostaria, mas você está lá. Entendeu? A sua presença, a sua palavra, a sua postura, a sua iniciativa, a sua resposta. Chamar para orar, E assim você, mulher, você, meu irmão, minha irmã, você que escuta, você que é gente nesse mundo aqui e que está dizendo, eu quero invocar o nome desse Deus, que eu quero ter compromisso com esse Deus todos os meus dias. Deus vai levar em conta a sua resposta. E Deus vai potencializar isso na sua vida. E Deus vai cuidando de tudo. E a gente vai lidar e vai vencer e vai superar os tempos difíceis. Porque outros Deus já está preparando e vão chegar. Está entendendo? Deus já está soprando, creia-me. Deus já está soprando. Vamos responder com a nossa fé. Amém? Vamos orar? Você tem fé para orar? Mas pastor, é o tamanho de um grão de mostarda. Você tem fé para orar? O que eu quero dizer assim, você tem uma resposta para Deus do seu coração? Do seu coração. Então vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos ficar de pé? Fique de pé para nós orarmos. Fique de pé para nós orarmos. Ore comigo, está bem? Ore comigo, diga ao Senhor aí no seu coração, Deus nosso Pai, hoje de manhã, nós estamos aqui desde esta casa de oração, nós ouvimos a palavra, e nós ficamos pensando aqui, como que essa moça, judia, escrava, sem perspectiva de voltar para casa, ó Deus, que casou com um homem divorciado, tendo participado de um concurso de beleza, que história é essa, Senhor? É a história dela que o Senhor usou, para um grande propósito, Senhor. O Senhor pode fazer isso com cada um de nós que está aqui.
O Senhor pode fazer o inusitado, o Senhor pode fazer o imponderável, o Senhor pode, ó Deus, usar, como disse a pastora Márcia segunda-feira, nós que somos improváveis, Senhor, todos aqui somos candidatos ao agir sobrenatural e sutil do Senhor na nossa vida, em favor da história de todos nós. Então escuta agora, eu te peço, Senhor, a oração desse homem, a oração dessa mulher. Seja qual for, ó Deus, aquilo que seja um embaraço, uma questão que carrega no momento, uma situação difícil de lidar, mas tem uma resposta de fé aqui hoje, neste lugar pela manhã. Tem uma resposta de fé sendo dada por esse homem e por essa mulher. Eu tenho certeza que o Senhor sabe o que fazer com essa resposta. Eu tenho certeza que neste momento o Senhor está abraçando cada um, sem se esquecer de ninguém. Ninguém está sendo esquecido neste momento. O Senhor está abraçando todo mundo. E o Senhor está empoderando a cada um. O Senhor está derramando um toque mesmo da tua unção. E o Senhor está, ó Deus, liberando esse cenário, tocando nessa situação. Não haverá facilidades, mas nós estamos numa atitude de fé, como quem está dependendo do Senhor, para algumas coisas na nossa vida acontecer, e nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, numa atitude de fé do Senhor. Hoje nós vamos à tua presença, e nós colocamos a nossa vida, porque queremos na nossa história, ao lado de todo mundo, fazer toda a diferença, e assim nós tudo confiamos ao Senhor e oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E que a palavra de Deus se transforme em vida na sua história, em seu favor e de todo mundo que você conhece. Amém? Você está grato ao Senhor? Vamos juntos oferecer uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Em gratidão, receba a nossa gratidão, Senhor, por tudo que do Senhor nós temos recebido. Bênção do Senhor. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para todo mundo.